Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar de uma perspectiva que vai misturar estudo teórico e aplicabilidade prática no direito. Faz muitos anos que eu venho estudando teoria do direito, filosofia do direito e teoria do Estado. Aliás, eu venho escrevendo muitos artigos e também publicando livros a respeito desses temas, né? Introdução à teoria do direito, teoria da decisão judicial e outras perspectivas que envolvem filosofia do direito, sociologia do direito, teoria geral, teoria do Estado, porque isso me interessa desde sempre. Desde que eu estava na universidade, eu nutria uma curiosidade bastante evidente a respeito desses temas, né? Porque eu tenho a impressão que quem compreende bem a propedêutica jurídica, a história, a sociologia, a filosofia, psicologia jurídica, psicanálise jurídica, depois se torna um jurista na prática mais habilitado para estabelecer soluções para conflitos surgidos entre as pessoas em sociedade. Então, eu sempre tive a impressão de que os historiadores, sociólogos e filósofos tinham respostas mais adequadas e que o direito deveria lançar mão dessas demais disciplinas para bem compreender o seu objeto de trabalho e entregar respostas mais adequadas. Então, eu me dediquei nos últimos 9 ou 10 anos a estudar teoria do direito, filosofia do direito, sociologia do direito, e assim eu venho lendo, escrevendo e divulgando em aulas, congressos, encontros e aqui no canal especificamente, vocês já perceberam que eu falo muito sobre teoria geral do direito, sobre filosofia do direito. Então, a minha ideia hoje é dizer como é que isso auxilia dentro do ramo, da área específica do direito que eu mais atuo, que é o direito do trabalho. E isso é imprescindível. Hoje eu percebo o quão importante foi eu regressar para essas disciplinas propedêuticas, mergulhar nelas para bem compreender as questões relacionadas ao direito material do trabalho, processual do trabalho e ao direito coletivo do trabalho. É outra leitura. Eu tenho uma outra visão de mundo, uma outra visão das relações de trabalho e das perspectivas jurídicas voltadas a essas relações de trabalho a partir de uma visão que mescla teoria geral do direito a partir da ótica propedêutica da filosofia, da história, da sociologia, porque isso me permite não só perceber como as eras foram evoluindo em termos de convívio social, mas como é que os estudiosos foram estudando isso e desenvolvendo teorias que explicassem ou ajudassem a melhorar a vida em sociedade. Então, por exemplo, quando nós lidamos com a Constituição Federal e todos os artigos iniciais, que são ali propostas de princípios que objetivam potencializar fins desejados pelo legislador constitucional, e depois vou ao capítulo específico do direito material do trabalho, lá no artigo 7º, ou mesmo ao 114, quando lida com o processo do trabalho, ou mesmo voltando ao 8º, ao 9º e ao 10º, quando falam ali especificamente de direito coletivo do trabalho, a minha leitura a partir da teoria geral do direito, da filosofia, da sociologia, da história, da psicanálise é outra. A primeira grande coisa que eu percebi, sabe qual foi? Que a filosofia me deu a capacidade de aprender a suspender os meus prejuízos. Ou seja, o meu modo de ver o mundo não é o elemento mais importante na identificação e na interpretação das normas jurídicas. Ao contrário, se eu puder suspender os meus prejuízos, deixá-los de lado para dar lugar à técnica, à hermenêutica jurídica, as minhas decisões são bem mais imparciais. Então a minha forma de ver o direito se torna mais metodológica e menos pessoalizada. Então quando eu lido com casos concretos na área de direito do trabalho, seja na área material, processual ou coletiva, a primeira coisa que eu busco identificar é se eu estou pensando a partir das minhas idiosincrasias, ou seja, se os aspectos morais, a minha visão de mundo, o meu desejo do que deveria ser o mundo está
liderando o meu modo de ver aquele caso, ou se eu consegui suspender isso e aplicando técnicas hermenêuticas de identificação e metodologias de interpretação das fontes normativas, consigo ser imparcial, ainda que, sendo imparcial, aquela decisão acabe me gerando algum sentimento de contrariedade moral. Porque é assim que o intérprete tem que se sentir. Ele precisa suspender os seus prejuízos para, quando estiver diante de casos concretos, decidir hermeneuticamente, metodologicamente, ainda que isso gere um conflito nas suas identificações emocionais iniciais, ainda que isso gere algum tipo de desconforto no seu modo de ver o mundo. Porque a sociedade não vai ao jurista perguntar aquilo que o jurista acha sobre o caso dela. O que ela quer é saber o que o direito tem para dizer a ela a respeito do caso concreto, que é posto a partir de um conflito de interesses ou mesmo de uma consulta preventiva de alguém interessado em prevenir litígios. O que as pessoas querem, ao fim e ao cabo, ou pelo menos deveriam querer, é saber o que o direito tem de resposta para aquele caso, e não o que os indivíduos pensam emocional, moral, ética, religiosa ou socialmente. Porque cada um pode ter uma opinião nesses campos da moral, da religião, da ética, mas o direito não. Senão você fica com um direito por intérprete. Para encontrar a resposta mais adequada que o direito tem para entregar à sociedade, eu preciso de metodologias de identificação e, depois de identificada a norma jurídica, de interpretação e aplicação dela nos casos concretos. Então vejam como a teoria geral do direito, a filosofia, a teoria do Estado auxiliam o jurista a ter uma decisão hermeneuticamente adequada. E aí você consegue afastar os seus prejuízos, suspendê-los. Por isso eu disse aqui, dei como exemplo, a capacidade que a filosofia me deu de identificar quando é que eu estou decidindo de acordo com o que eu desejo ou de acordo com o que a hermenêutica jurídica indica que eu deva decidir. E essa segunda hipótese é a mais adequada, né? Assim você também consegue universalizar e gerar sentido de segurança jurídica, de previsibilidade, de coerência, de coesão. Porque se nós entregarmos para cada intérprete um modo individual de solucionar e dizer o direito, nós teremos tantos direitos quantos forem os intérpretes chamados à colação. É difícil. Por isso que na filosofia eu aprendi com o Gadamer, Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método, como suspender os prejuízos e tentar ao máximo se valer da metodologia de interpretação. Com Dworkin também eu aprendi, em levando os direitos a sério, que fazer as perguntas corretas é mais importante muitas vezes do que encontrar a resposta. Porque você não encontra a resposta correta para a pergunta incorreta. Você precisa de boas perguntas que te coloquem no caminho exato da melhor hermenêutica jurídica. E assim vários autores, né, tanto da teoria geral quanto da filosofia, da sociologia, permitem então que dentro de cada ramo do direito você se torne um jurista cada vez melhor em termos de identificação, interpretação e aplicação do direito. Então vejam vocês como esse mergulho na teoria geral, na filosofia, auxilia, seja qual for o seu ramo de atuação, direito civil, penal, tributário, eleitoral, previdenciário, do trabalho, administrativo, ambiental, não importa. Se você tiver boas bases introdutórias, filosóficas, sociológicas, psicológicas, você terá uma boa atuação prática. Essa é a minha impressão no dia a dia. Eu me torno um melhor intérprete, um melhor jurista, quando eu sou capaz de fazer um pensamento ativo de distinção entre leituras pessoais e leituras profissionais do direito. O que eu desejo, o que eu realizo eticamente, moralmente, pertence a mim, mas não significa que eu tenha o direito de impor isso aos outros. O que as outras pessoas têm de direito
E eu, de obrigação, como um jurista, como uma pessoa formada em direito, é entregar a ela uma leitura que o direito previu para aquele caso concreto. Certo? Essa era a missão de hoje. Dar a vocês uma base de como a teoria pode depois ajudar na vivência prática de um modo mais profissional e metodológico, evitando escolhas individuais e pessoais. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.